Hello everyone, Mr. Assis de volta para falar hoje, sabe de quê? De Simple Past. Yes, Simple Past. Na aula passada a gente falou de Simple Past do verbo to be. Hoje a gente vai falar de Simple Past dos verbos regulares e irregulares. Porém, antes, vamos saber qual é o eixo que vamos trabalhar hoje. Conhecimento linguístico. E o nosso objeto de conhecimento são as práticas de análise linguística para a reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa com base nos usos da linguagem trabalhados nos eixos oralidade, leitura, escrita e dimensão intercultural. E, claro, a nossa habilidade é reconhecer a pronúncia dos verbos regulares e irregulares, certo? Com a terminação ED. Let's see? Então, eu sempre começo com um diálogo. E hoje eu trago, sabe quem? Hoje eu trago o Bruno, né? O nosso amigo Bruno, hoje ele tem alguma coisa para falar para a gente. Então, ele começa dizendo assim, Hi, my name is Bruno. Last July, my sister and I traveled to New York for the first time. It was very exciting. We visited Central Park and walked around it. We saw 2 Broadway musicals, Phantom of the Opera and Priscilla, Queen of the Desert. They were both a lot of fun. I caught a basketball game at Madison Square Garden on my own because my sister didn't want to go. The Knicks lost, the Lakers and the LeBron James played great. We took a ferry to the Statue of the Liberty. It was nice to see something that is so famous. After that, we went to Times Square to see all the lights and shops. There are so many things to do in New York. It's impossible to do everything. We didn't have time to visit the Empire State Building or go to any museums. So now we have more reason to go back. Então, vocês viram aí, né, que o Bruno, ele esteve nos Estados Unidos, né, lá junto com a irmã dele, ele visitou muita coisa, ele foi pela primeira vez a Nova York, ele ficou encantado com Nova York, ele falou que é muito interessante, que visitou o Central Park, que visitou avenidas, porém ele deixou algumas coisas que não deu para visitar, porque pouco tempo, e realmente, conhecer Nova York com pouco tempo não dá, tem que ir com muito tempo. A lot of time, ok? Mas vocês observam que nesse diálogo que Bruno está falando, tem um tal de um didn't, tem umas palavrinhas aí parecidas, que elas aparecem em muitos lugares. O que serão essas palavras? Let's see. Bem, eu pergunto para vocês, what did you do yesterday? What did you do yesterday? You don't know? Did you practice your English? Yes, I did. And you? Did you practice your English? Bem, eu perguntei o que foi que você fez ontem? E depois eu perguntei se você pratica seu inglês. I did. Eu pratico. Bem, quando eu digo assim, lá no texto, né, Bruno dizia, Last July, my sister and I traveled to New York for the first time. Ele também dizia que we visited Central Park and walked around it. We visited Central Park and walked around it. Ele também disse que no last July, que é no julho passado, né, ele estava em Nova York. Porém, tem umas palavrinhas aí destacadas e elas são muito parecidas. Eu tenho aí traveled, visited and walked. Traveled, visited and walked. Que palavras são essas? São verbos, gente. São verbos no passado. E todas elas têm a mesma terminação. id, ed. Vejam aí, ó. Travel, traveled. Eu tenho visit, visited. Eu tenho walk, walked. Tá? Então, os verbos regulares em inglês geralmente têm a terminação ed. Mr. Assis, por que você está dizendo geralmente e não diz assim, que todos os verbos regulares em inglês terminam em ed? Porque eu tenho um verbo que já termina em e. O caso do verbo like. Então, só acrescenta o d. Like it. Tá? Eu tenho verbos, por exemplo, que terminam em y. A gente vai ver daqui a pouco o que é que acontece com o y. Então, só para a gente fixar melhor. Ó, o verbo na sua forma primitiva é travel. Viajar, traveled. Viajou, viajava. Visit,
visitar. Visited, visitou ou visitava. Walk, walked, walk, walked, ou seja, caminhar ou caminhava. Lembrando que, quando o Bruno disse assim, lá no texto que ele disse, Last July, my sister and I traveled to New York for the first time. Ele disse que no julho passado, minha irmã e eu viajamos para Nova York pela primeira vez. Aí ele diz também, we visited Central Park and walked around it. Nós visitamos o Central Park e caminhamos em volta dele, né? Bem grande o Central Park. So, we arrived in New York on Monday. We arrived in New York on Monday. My sister invited me to see a musical. My sister invited me to see a musical. And we asked to take a picture with her. We asked to take a picture with her. Vejam que eu continuo tendo aí verbos com a terminação ed. Arrived, que é chegou, invited, convidou, asked, que é perguntar, e ainda tenho use. I use the subway every day. I use the subway every day. Eu usei, ou eu usava o metrô todo dia. So, eu tenho aí, Victoria played very well. Victoria played very well. Aí eu tenho duas situações. Victoria pode ser uma menina, ela jogou muito bem, ou pode ser o time Vitória, que jogou muito bem. Como lá no caso do texto de Bruno, ele falava do LeBron, né? LeBron é um time que tem lá nos Estados Unidos e ele falava que ele jogou muito bem. Então, eu quis fazer essa homenagem e dizer que Victoria played very well, que Vitória jogou muito bem. Então, observem que todos os verbos aí têm algo em comum, que a terminação é de, eles estão no passado, porque eles são regulares. Então, veja que a mesma coisa acontece com esse terminado em Y. Porém, observe que esse que termina em Y, antes do E tem um Y, e antes do Y tem uma vogal. Então, a regra diz o seguinte, verbos terminados em Y precedido de vogal, a gente acrescenta ED normal. E se for de consoante? Just a minute. Daqui a pouco. Então, let's continue. Want, wanted, need, needed, and ask, asked. Ou seja, querer, quis. Precisar, precisou. Perguntar, perguntou. And stay, ficar, stayed, ficou. Vamos pronunciar, para a gente não esquecer, pronúncia é importante. Vamos lá. Repitam vocês aí de casa. Want, wanted, need, needed, ask, asked, stay, stayed. That's all? So, e play, played. Jogou, jogar, jogou ou jogava. Alright? So, let's continue. We studied English before traveling. We studied English before traveling. Nós estudamos inglês antes da viagem. É o correto, né? Porque você sai daqui para os Estados Unidos, para a Europa, sem estudar inglês, então, primeiro, study English before traveling. Estuda inglês antes de viajar. Então, nós estudamos inglês antes da viagem, antes de viajar. E agora, eu digo que we try it only speak English. É o ideal, tá? Essa é a minha dica de hoje. Nós tentamos falar só inglês. Forget português. Esqueçam português. Speak only English. Falem só inglês. E eu tenho aqui, o verbo study, que é o primeiro verbo, a forma primitiva dele é study, com a terminação em Y. Então, quando acontece isso, o que é que eu faço? Eu retiro o Y, troco por I e acrescento ED. Aí fica study, studied. Estudar, estudou. A mesma coisa é o verbo try, que é o verbo tentar, Y, mas antes eu tenho o quê? Uma consoante. Então, tira a consoante e coloca I, e depois acrescenta ED. Aí fica tried, tentou ou tentava. Let's see? Practice with me. Study, studied. Try, tried. Muito, muito bem. Very, very well. So, olha a outra frase aqui. We saw two Broadway musicals. We saw two Broadway musicals. Nós vimos 2 musicais na Broadway. Você lembra qual foi o musical que ele viu?
Eu acho que foi The Phantom of the Opera, não foi? O Fantasma da Ópera e Priscilla, The Queen of the Desert, né? Priscila, Rainha do Deserto. Foram esses dois musicais que eles viram lá na Broadway, nos Estados Unidos, em Nova York, né? Precisamente. We took a ferry to the Statue of Liberty. We took a ferry to the Statue of Liberty. Nós pegamos uma embarcação até a Estátua da Liberdade. Por que essa frase está aí? Quando ele conta lá no texto, é porque para você chegar até a Estátua da Liberdade, você pega uma embarcação, tipo uma balsa, tá? Para chegar próximo da Estátua da Liberdade, que é aquela estátua bem bonita que você deve ter visto aí nos filmes, né, na internet, tem em todo lugar, porque realmente é um monumento histórico para os Estados Unidos. So, we went to Times Square. We went to Times Square. Nós fomos para Times Square. Vejam, aí eu tenho 3 palavras destacadas. Eu tenho saw, tá? Saw mesmo a pronúncia. Saw, took and went. Saw, took and went. Por que eles estão grifadas? Porque são verbos. E também estão no passado. Mas cadê o ED? Não, ED é para verbo regular. Esses verbos aí são irregulares. E verbo irregular em inglês, ele tem forma própria. Eu costumo dizer que verbo irregular mora de aluguel. E os irregulares têm casa própria, porque eles têm forma própria. Por exemplo, sol é o passado de see. O que é see? Ver, enxergar. Então, to see, sol. Ver, viu. Took é o passado de take, tomar, pegar. Take a picture, tirar uma fotografia, né? Take a ferry, né? Pegar uma embarcação, ok? Went é o passado de go. Go é ir, went é foi. Então, repitam. See, saw. Take, took. Go, went. So, very easy? Bem, agora nós vamos revisar eles, os personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and they. Ok? Bem, por que eu estou revisando esses pronomes com vocês? Para mostrar que para conjugar verbo em inglês no passado é muito fácil. Veja aqui, ó, eu digo I arrived, you arrived, he arrived, she arrived. É igual para todos os pronomes. Muito mais fácil que português. Português seria eu cheguei, tu chegaste, ele chegou, ela chegou. Veja que complicação. Em inglês, é só repetir do primeiro ao último. Então, tanto faz eu dizer como I arrived, como they arrived. Ele é igual para todos os pronomes, ok? Outro verbo aí, went. I went, you went, he went, she went. Ou seja, eu fui, você foi, ela foi. Você foi, né? Ou tu fostes, que o you pode ser e deve ser traduzido como tu. Outro verbo, took, mais um verbo, walked. Então, aí eu tenho 4 verbos. Desses 4, eu tenho 2 verbos regulares e 2 irregulares. Mr. Assis, como é que eu vou diferenciar? O irregular, forma própria. Tem uma listinha que eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube para você dar uma lidazinha, vai lhe ajudar muito a você memorizar esses verbos. Não para decorar, tá? Não é para ficar lá. To be, went, gone. To go, went, gone. To be, was, were. Não é isso, não. Você aprende praticando, tá? Então, já os regulares, você observa aí que é os que tem o ED no final. Aí fica mais fácil. Bem mais fácil. Não é verdade? Bem, agora vamos falar de formas. Até agora nós falamos de forma positiva, mas agora vamos falar da forma negativa. Como é que eu nego com verbos no passado? Gente, é muito fácil. Veja aí. I arrived early. I arrived early. Eu cheguei cedo. Eu cheguei cedo. Por que cheguei? Olha o ED, está no passado. Por que só foi destacado o E? Porque esse verbo já tem o D. Porque esse verbo já termina em E. Então, arrive, arrived. Tá? Então, eu cheguei cedo, eu estou afirmando. Olha aí, I, sujeito, arrived, verbo, early, complemento. Para negar, basta colocar a palavrinha did not depois do sujeito e antes do verbo. Aí fica, I did not early.
I did not early. Eu não cheguei cedo. Porém, observe uma coisa. Na afirmativa, o verbo estava arrived. Ele estava no passado. Quando eu trouxe para a interrogativa, ele ficou arrived, sem a terminação. Por que isso, gente? Porque quando eu passo para a forma negativa, o verbo volta para a sua forma primitiva. Ele sai da sua forma do passado e vai para a forma primitiva, porque o did not já indica passado. Professor, eu posso usar outra coisa no lugar de did not? Pode. A forma abreviada que é o didn't. I didn't arrive early. I didn't arrive early, que é a mesma coisa. Eu não cheguei cedo. We took an Uber. We took an Uber. Nós pegamos um Uber. I did not take an Uber. I did not take an Uber. Or, I didn't take an Uber. Eu não peguei um Uber, tanto na primeira como na segunda. Veja que o verbo took, ele passou a ser take, porque took é o passado de take. Take é pegar, took é pegou. Let's continue. E a interrogativa? A interrogativa parece, mas não é do mesmo jeito, não. A interrogativa, ela é mais fácil. Por quê? Eu tenho aí a frase, ó. He wrote a postcard. He wrote a postcard. Ele escreveu um cartão postal. Olha aí o verbo wrote, está no passado. Aí a forma primitiva de wrote é write. Aí é só colocar did no início da frase, tá? E a interrogação no final. Aí vai ficar, did he write a postcard? Did he write a postcard? Ele escreveu um cartão postal? Simples assim. Lembrando que did, quando eu uso para a forma interrogativa, ele não tem tradução. Ele é um auxiliar. Apenas o verbo principal é que eu traduzo ele no passado. Ok? E da mesma forma que é na negativa, a interrogativa também. O verbo sempre volta para a sua forma primitiva. Ok? So, they enjoyed the trip. They enjoyed the trip. Eles se divertiram na viagem. Interrogativa. Did they enjoy the trip? Olha aí, did no início. O verbo enjoyed passa para a sua forma primitiva, que é enjoy. Olha aí, enjoy, enjoyed. Write, wrote. Divertir, divertiu-se. Escrever, escreveu. Nós temos também em inglês algumas respostinhas curtas. Às vezes em português, quando a gente pergunta assim, e aí, você comprou a maçã? Comprei. Eu não digo, sim, eu comprei a maçã. Você viajou ontem para Recife? Sim, viajei. Ou não, não viajei. Isso em inglês nós chamamos de short answer, ou seja, respostas curtas. Eu tenho algumas que eu trouxe para nós. Veja só aí, ó. Did you arrive early? Did you arrive early? Você chegou cedo? Yes, I did. Sim, eu cheguei. No, I didn't. Não, eu não cheguei. Então, veja, sempre que a pergunta for feita com you, você troca por I. Por quê? Quando eu pergunto, você fez alguma coisa? Você não responde, sim, você fez. Você responde, sim, eu fiz. Ok? Então, sempre que a pergunta aparecer I, você troca por... Perdão, quando aparecer you, você troca por I. Quando for outro tipo de pronome, como esse aí, ó. Did she take an Uber? Did she take an Uber? Ela pegou um Uber? Aí você vai dizer, yes, she did. Sim, ela pegou. Ou então, no, she didn't. Não, ela não pegou. Então, veja que, nestes casos, você conserva o mesmo pronome. Nunca pode ser nome, tá? Se aí tivesse assim, tipo, did Maria take an Uber? Aí você diria, yes, she did. Não poderia aparecer a palavra Maria, não. Se fosse nome masculino, pronome masculino, e aí sucessivamente. E outra dica importante, use sempre a forma abreviada na negativa, ou seja, didn't, nunca did not. Did not, você vai usar para a frase completa, mas para frases curtas, sempre o didn't. Alright? Agora, let's practice a little. Vamos praticar um pouquinho? Eu tenho aqui que eu digo assim, qual alternativa completa corretamente o diálogo abaixo? Eu trago um diálogo entre Jordan e Elsa, que diz assim, what you last holiday? A Elsa responde, my family and I
watch the new movie at the cinema. Then we dinner at our favorite restaurant. E agora, vamos ver aqui. Ó, seria what did do, watch and have, or what did do, watch and had. Vamos analisar caso a caso. Na primeira frase, ela pergunta assim, what you last holiday. Ela quer saber o que foi que você fez nas suas últimas férias. Então, é passado. E se é passado na interrogativa, então, what did you do, né, o que você fez nas suas últimas férias. Aí Elsa diz assim, my family and I, minha família e eu, né, watched the new movie at the cinema. A família dela e ela assistiu um filme legal no cinema. E, por final, ela disse que eles foram jantar no restaurante favorito. Então, eu digo did, porque é interrogativa negativa, na segunda, eu vou usar do, porque quando eu pergunto, o verbo fica na forma primitiva. Na outra, eu vou usar watched, que é o verbo no passado, que eu estou afirmando. E a mesma coisa com had, que é o passado de have. The next. Qual verbo completa a frase e qual resposta curta correta para essa pergunta? So, did you lots of interesting photos on your best vacation? Ela quer saber, você tirou muitas fotos interessantes nas suas últimas férias? Como ficaria? Seria took, yes I did. Seria take, yes I did. Or takes, yes I do. Bem, se eu estou perguntando com did, eu tenho que ter o verbo na sua forma primitiva. Forma primitiva não é took. Took é passado. Só pode ser take. Porém, eu tenho aí um takes que é com S. Aí é só a terceira pessoa do singular. Isso é quando eu falo de simple present. E nós não estamos estudando simple present. Estamos estudando simple past. Então, o correto seria did you take lots of interesting photos on your last vacation? Yes, I did. Ou seja, você tirou fotos interessantes nas suas últimas férias? Sim, eu tirei. The next one. My grandma and I in Germany when I was young. Now we here in Brazil. Ou seja, minha avó e eu morávamos na Alemanha quando eu era jovem. Agora nós moramos no Brasil. Então eu vou trabalhar aí com um verbo no passado e outro no presente. Então será que é lived and live? Será que é lived and lived? Ou será que é was, live and live? O correto é lived and live. Lived porque elas moravam na Alemanha e hoje moram no Brasil. Então, passado com presente. A letra B tem dois passados e a letra C tem verbo to be mais passado, mais verbo to be mais presente e outro verbo no presente. Então, não poderia ser essa. Alright? E when I was 11 years old, I break my leg. I really hurt, but I had cry. Ou seja, aí eu vou trabalhar com o passado do verbo break, hurt e ainda a negativa do verbo cry. Lembre-se que cry tem Y, tá? Só tem que observar se ele está precisando de vogal ou consoante. Let's see? Aí eu digo broke, hurt, and didn't cry. Eu digo broke, hurt, didn't cry it. Or broke, hurt, and didn't cry. O correto é broke, que é o passado de break, hurt, que é o passado de hurt, e didn't cry, que é o passado negativo do verbo cry, que aí eu tinha o not cry. Qual a tradução correta para as times expressions abaixo? Vamos ver aí. Eu digo yesterday, last month, last week, a long time ago. Seria ontem, mês passado, semana passada, há muito tempo. Seria ontem, este mês, esta semana ou há muito tempo. Ou seria ontem, mês passado, semana passada ou há 10 anos. Yesterday é ontem, last month, mês passado, last week, semana passada, a long time ago, há muito tempo. Lembre-se que quando essa palavrinha last aparecer, então está indicando o passado. Então o termo que vem logo após, você traduz ele para o
passado. Now it's your turn. Agora é a sua vez. Did you study English yesterday? Você estudou inglês todo dia? Yes, I did. Or no, I didn't? So, did you go to the USA last year? Você foi para os Estados Unidos o ano passado? Yes, I did. Or no, I didn't? And the other, did you buy something new last week? Você comprou alguma coisa nova semana passada? Yes, I did. Or no, I didn't? E, por fim, did you visit your grandma last month? Você visitou a sua avó o mês passado? Yes, I did. Or no, I didn't? Então, gente, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que siga nas nossas redes sociais, no YouTube, no Face e também no Instagram. Você vai me encontrar lá no YouTube como Mr. Assis. E vai encontrar lá no Facebook e também no Instagram como Severino Assis. Procura lá, me segue lá, faz tua pergunta, que a parte dos próximos encontros eu vou trazer as respostas que vocês fizerem lá no nosso canal. Então, bye bye, see you there.